Meus amados irmãos, a paz do Senhor, professor Márcio Tarcísio, estamos de volta com mais uma aula, mais um encontro da disciplina Atos dos Apóstolos, os avanços e as conquistas da Igreja de Cristo no poder do Espírito Santo. Esse manual de estudos, ele possui a autoria do pastor George Wood e o subsídio teológico do nosso pastor Gunnaberg de Andrade. Desejamos a todos uma boa aula, que esse seja mais um encontro produtivo. E hoje, neste encontro, nós teremos a oportunidade de estudar, de meditar na lição de número 3. Essa lição que tem por título Os Ministérios de Pedro, João e Outros Apóstolos. Lembrando que esta lição, a lição de número 3, ela compreende os capítulos 3 ao capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Então, meus irmãos, é importante que você, ao estudar cada lição, tenha em mão não apenas o manual, mas a Bíblia Sagrada e que você possa estar lendo paralelamente a Bíblia Sagrada e os textos que foram produzidos e disponibilizados aqui neste manual de estudos. Também, o caderno de anotação sempre é bom, sempre tem algo importante para podermos pontuar, anotar, quem sabe, até um termo que está distante do nosso entendimento imediato, para posteriormente fazer as pesquisas necessárias. Então, nesse momento, eu convido você a pegar a sua Bíblia Sagrada, tomar a sua Bíblia Sagrada, abramos no livro de Atos dos Apóstolos, leremos do capítulo 3, os versículos 1 ao 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Diz assim o texto bíblico. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha-se à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Senhor meu Deus, Pai Celeste, Pai amado bendito, Pai amado, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos em tua presença, meditando na tua palavra. Suplicamos a ação do teu Espírito, Senhor, sobre todos nós que estamos, Senhor, com esse propósito de meditar, de aprender, de crescer em graça e conhecimento. Dai-nos uma aula abençoada. Dependemos de ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse é o nosso terceiro encontro. Na lição de número 1, nós estudamos acerca de uma visão panorâmica do livro de Atos dos Apóstolos. E vimos que esse livro, quando escrito por Lucas, ele não tinha um título, mas posteriormente, por volta do ano 150, fora dado o nome de Atos dos Apóstolos, considerando que logo no capítulo 1, o texto lucano traz o nome dos 12 apóstolos. Contudo, nós podemos entender que o personagem principal deste livro é o Espírito Santo. É o mover do Espírito Santo. É o Espírito Santo guiando a igreja. É o Espírito Santo realizando a obra, ajudando a igreja primitiva a desenvolver a obra que lhe foi confiada, que é levar o evangelho aos perdidos, né? E o Espírito Santo é o personagem principal. Os estudiosos concordam que o melhor título para este livro seria Os Atos do Espírito Santo. Nesta oportunidade, nós estudaremos a lição de número 3, que versará
sobre os ministérios de Pedro, João e outros apóstolos. E a partir desse momento, iniciaremos o estudo desses 5 textos que compõem a nossa terceira lição. Primeiramente, o texto de número 1 fala que Pedro e João ministram para um pedinte aleijado. Essa foi a leitura devocional que fizemos, que está baseado ali em Atos capítulo 3, versículo 1 ao 10. Lucas já nos disse que os apóstolos, eles fizeram muitas maravilhas e milagres. Isso está escrito em Atos 2 e 43. Agora, ele nos dá um exemplo. Ele conta que Pedro e João curando um mendigo aleijado. Então, podemos entender, quando analisamos o livro de Atos, que este é o único milagre que é contado com detalhes, né? Considerando os capítulos 1 ao 7, este é o único milagre que é contado com mais detalhes. Então, este milagre, meus irmãos, a cura daquele pedinte que estava à porta formosa do templo, ele é como uma dobradiça que abre a porta. Por quê? Porque ele leva os crentes de Jerusalém a Roma. Até então, os apóstolos não tinham sido presos, e a partir deste episódio, vemos que os apóstolos são presos, levados às autoridades. Então, a perseguição começou a aumentar após esse milagre. Então, vejamos, nesse momento, conforme está no nosso manual de estudo, 6 verdades relacionadas a esse milagre. Primeiramente, irmãos, a primeira verdade é que a fé das pessoas matura devagar. Temos que entender que aqueles crentes, né, inclusive Pedro, João, os apóstolos, eles estavam ainda amadurecendo na fé cristã e ainda estavam muito ligados à tradição hebraica, né, à lei. Então, os cristãos judeus ainda iam ao templo com regularidade, semana após semanas. Eles ainda estavam praticando a lei do Antigo Testamento, lei esta que Cristo veio cumprir. Então, a igreja só iria notar, né, isso à medida que ela amadurecesse. Mas nos seus primeiros dias, os crentes continuavam ali a orbitar o templo, a frequentar o templo, a fazer suas orações no templo. A segunda verdade que o autor nos apresenta é que algumas pessoas têm grandes necessidades. O texto que lemos em Atos, capítulo 3, nos mostra um pedinte, um homem que tinha uma deficiência, ele era aleijado de nascença, aleijado de nascimento, conforme descreve Atos 3, 2, tinha mais de 40 anos, Atos 4 e 22, e que diariamente ele se conduzia à porta do templo para então suplicar a esmola, suplicar a ajuda de algumas pessoas, conforme Atos 3 e 3. A terceira verdade apresentada pelo autor é que Deus nos chama para notar aqueles que estão necessitados. O texto diz que é fácil passar para alguém com necessidade sem percebê-las. Muitos que ali chegavam certamente se encantavam com um belo portão de 20 metros de altura, mas não conseguiam ver o pedinte. No entanto, Pedro e João olharam para aquele homem conforme nos assevera Atos 3 e 4. A quarta verdade é que cada um de nós tem algo para dar aos necessitados. Naquele momento, interpelado pelo pedinte, Pedro e João olharam para aquele homem e ofereceram mais do que prata e ouro, conforme Atos 3 e 6. Então, meus irmãos, não há motivo de vergonha em ter pouco para se ofertar aos necessitados. Sempre podemos fazer alguma coisa por aqueles que necessitam. A quinta verdade que o autor nos apresenta é que se tomamos um necessitado pela mão, Deus age. Tomando o texto de Atos 3, 6 e 7, diz assim: E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram. Então o autor nos assevera que enquanto Pedro não estendeu a mão e tomou aquele necessitado pela mão, o milagre não aconteceu. Você, meu irmão, você, minha irmã,
é esse canal de Deus para estender a mão a alguém que está diante de você e ajudar, demonstrar o amor, a empatia, a fraternidade, o amor cristão na autoridade do nome de Jesus. A sexta e última verdade que o autor nos apresenta é que Deus trabalha por meio de coisas pequenas, muito mais do que podemos esperar. Meus irmãos, aquele dia foi um dia especial para os apóstolos, para o pedinte, para a igreja, para aqueles que habitavam em Jerusalém. Esse milagre, acompanhado de uma pregação que Pedro fez logo a seguir, levou 2.000 vidas a Cristo. Atos 4:4 nos assevera que maravilhados ficaram e que aquele milagre chamou a atenção de muita gente que, vindo ouvir a palavra, aceitará Cristo como Salvador. Nós nunca sabemos o que Deus fará por meio de nossos pequenos atos de obediência. Vale a pena exercitar a fé, vale a pena estender a mão ao necessitado, vale a pena, em nome de Jesus, abençoar aqueles que estão precisando. O segundo texto dessa nossa terceira lição tem por título Pedro fala com a multidão, o sinédrio e a igreja. Essa lição compreende o relato bíblico de Atos capítulo 3, versículo 11, até Atos 4, versículo 31. Mais uma vez, enfatizo que é importante a cada texto, a cada lição, os irmãos estarem atentos a essas referências que são citadas em nossos manuais, para que possam também ler a Bíblia, para ter uma melhor compreensão, uma melhor assimilação daquilo que está sendo abordado. Então, Pedro e João começaram a pregar no templo e foram presos. Às vezes esperamos que a gratidão daqueles, a alegria de muitos por verem a cura, é o esperado. No entanto, o que o texto revela é que eles acabaram sendo presos. Então, Pedro confessou que não poderia curar aquele aleijado, aquele homem, por suas próprias forças. Ele assumiu a sua condição de limitação e não trouxe para si a glória daquela realização, mas ele manteve o foco em Jesus. Atos 3, 12 a 13. Pedro e João eram homens comuns, e o sinédrio percebeu que esses homens não tinham uma educação ampla, mas que eles haviam estado com Jesus. Atos 4 e 13. Meus irmãos, isso é maravilhoso. É maravilhoso quando alguém olha para você e consegue perceber a luz de Cristo que está em sua vida. Sem palavras, nós podemos testemunhar. Os sinédrio olharam para Pedro e João, perceberam que eles não tinham uma formação ampla, não tinham tanto conhecimento, mas perceberam na vida deles que eles eram diferentes e que eles haviam andado com Jesus. O sinédrio, então, chamando-os, aconselha, tanto a Pedro como a João, que eles não falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Atos 4 e 18 nos traz esse relato. No entanto, meus irmãos, Pedro, aquele Pedro que outrora, antes da crucificação, foi vacilante na sua confiança, mas que a partir de Atos 2, tomado pelo Espírito, se tornou uma pessoa cheia de fé, cheia de convicção, e não temia mais as autoridades, nem o que pudesse acontecer a ele, ele dá uma resposta esplêndida àqueles que o interrogavam, ao sinédrio. Tanto ele como João, os apóstolos, responderam que mais importava obedecer a Deus do que aos homens. Mais importava ser fiel a Deus. Mais importava submeter-se à lei de Deus. Irmãos, é importante entender aqui que não existe nenhuma anarquia, não, porque Romanos 13 nos fala sobre a necessidade de nós atentarmos e obedecermos às autoridades constituídas
pois elas são ministros de Deus. No entanto, meus irmãos, a nossa obediência às autoridades não deve ser a ponto tão ampla, ao ponto de nós negarmos as nossas convicções cristãs e negarmos o nosso conserto com Deus. Primeiramente, nós obedecemos a Deus, obedecemos aos homens, enquanto as ordenanças dos homens não venham contrariar as orientações de Deus. Então, ali, diante do Sinédrio, diante daquela corte, os apóstolos Pedro e João foram coagidos, orientados a não mais ensinar, a não mais falar de Jesus. No entanto, cheios de fé, cheios de coragem, de confiança, eles afirmaram que não poderiam atender, pois mais importava obedecer a Deus do que aos homens. Atos 4:19. O terceiro texto dessa nossa terceira lição vai falar sobre o crescimento da igreja por meio da união e pureza. Atos 4:32 a 5, versículo 11. Então, meus irmãos, o crescimento da igreja por meio da união. A igreja primitiva era uma igreja unida. Atos 4:32 a 37. Atos 4:32 a 37, ele nos faz lembrar, remete a Atos 2:42 a 47, pois enfatiza a união dos crentes. Todos os crentes que ali estavam, eles foram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31. O Espírito Santo ajudou a uni-los de pelo menos 6 maneiras. A primeira maneira foi que eles estavam dispostos a deixar de lado pequenas diferenças. Irmãos, isso é importante demais. Nós vivemos em um contexto onde as pessoas desenvolvem a sua liberdade de pensar, de agir. As pessoas são diferentes. As pessoas pensam diferentes. Existem formas diferentes de ver as coisas. No entanto, irmãos, existem questões que são mínimas, não são essenciais, e nelas nós podemos conviver em paz. Então, nós não devemos canalizar esforços discutindo pequenas coisas, mas nós devemos concordar naquilo que realmente é essencial, naquilo que realmente tem relevância. Então, os crentes da igreja primitiva, conforme o texto nos assevera, eles concordavam no que realmente importava. Infelizmente, nós vemos no contexto de muitas igrejas, em várias situações, discussões que não têm proveito, né? E que mais estão alinhadas à vontade humana do que à vontade de Deus. Então é importante refletirmos sobre isso, irmãos. Não nos prendamos a questões pequenas que não promovam a união, mas busquemos concordar, busquemos estar unidos em unidade nas questões que são realmente importantes, naquilo que é realmente relevante. O segundo ponto que unia aqueles crentes era que eles relacionavam o financeiro ao espiritual. Então, eles partilhavam daquilo que tinham, porque eles eram generosos, partilhavam com a igreja, partilhavam com os irmãos também. O terceiro ponto é que aqueles crentes, eles compartilhavam por vontade própria. Nenhum deles era coagido pelos líderes religiosos a trazerem seus bens, a darem suas ofertas, a compartilhar aquilo que tinham, mas eles materializavam o seu amor fraternal através de ações concretas. É algo também que precisamos fazer. Inclusive, o escritor Tiago, ele nos assevera que devemos materializar em obras a nossa fé. O quarto ponto que unia a igreja é que Deus estava guiando a todos, aqueles irmãos, a venderem suas posses. E por que isso acontecia? Estava para vir uma grande perseguição, e quando a perseguição ela vem sobre a igreja, muitos perderam suas posses,
muitos tiveram que fugir, mas o Espírito Santo aqui já estava trabalhando para que eles vendessem as suas propriedades, né, e trouxessem para a manutenção da obra, para a assistência aos necessitados. Então o Espírito os guiou na venda de muitas posses. O quinto ponto que unia também aqueles irmãos era que eles compartilhavam com aqueles que estavam em necessidade. Então, meus irmãos, aqueles que sofrem merecem a nossa ajuda. Aqueles que estão em necessidade e que estão diante de nós, nós não podemos negligenciar. Nós devemos fazer o bem a todos, mas a palavra do Senhor nos orienta que principalmente aos domésticos da fé. E o sexto e último ponto que unia aqueles irmãos naquele contexto de igreja primitiva era que eles organizaram as ofertas, as contribuições com integridade. Não somente organizavam, irmãos, mas também administravam com clareza, com lisura, com transparência. Então, gerir dinheiro de forma honesta promove a união. Eis um grande alerta, irmãos. Muitos ministérios têm sido maculados, muitas confianças têm sido quebradas, porque aqueles que estão na administração dos recursos não fazem de forma sábia, de forma transparente. É necessário despertarmos para que tenhamos esse cuidado, pois o dinheiro que chega à igreja é o dinheiro do povo de Deus. É o dinheiro do órfão, da viúva, do necessitado, do assalariado, daquele irmão que é até em desemprego, mas ele recebe um auxílio, faz um trabalho autônomo e deposita, entendendo que aquele recurso será utilizado para o bem da obra. Então é necessário, todos nós que estamos em posição de liderança, tenhamos esse cuidado em gerir os recursos de forma honesta, prestar contas, é importante demais, porque assim nós fecharemos várias brechas, onde o inimigo teria uma oportunidade de acusar o servo de Deus. Então medite nessa orientação, fique com essa palavra, com certeza o Senhor o abençoará. Nesse contexto, irmãos, de igreja primitiva, onde os crentes estavam unidos, cheios do Espírito, que vendiam suas posses, traziam e depositavam aos pés dos apóstolos, surge um homem, um personagem chamado José, que foi cognominado pelos discípulos, pelos apóstolos, de Barnabé. E Barnabé, de acordo com a lição, significa encorajamento. Mais à frente, nós teremos outros momentos que falaremos desse importante homem. Então, Barnabé, ele vende uma propriedade e traz o recurso, né, fruto dessa negociação, e deposita aos pés dos apóstolos, Atos 4:36. E, naquele momento, também surge no relato da igreja primitiva um casal que também resolveu vender uma propriedade e trazer os recursos e depositar aos pés dos apóstolos. Nós não sabemos, né, bem, mas podemos conjecturar que eles, ao verem essa atitude de Barnabé, de José Barnabé, né, eles ficaram também desejosos de algum agradecimento, algum reconhecimento. Tenhamos cuidado, irmãos, com a motivação pela qual fazemos a obra de Deus, fazemos tudo o que está diante de nós. No entanto, eles venderam a propriedade era deles, eles não tinham obrigação nenhuma de vender, muito menos de doar aquele recurso. No entanto, eles entraram em um acordo, marido e mulher entraram num acordo de omitir parte dos recursos. E quando chegaram diante dos apóstolos, primeiramente Ananias, ele leva a oferta e ele afirma que havia vendido a oferta por aquela quantia X. No entanto, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que revelou aos apóstolos
que ele estava em desonestidade, que era mentira. E ali, repreendido pelos apóstolos, ele morreu. Logo após sepultarem, chega a sua esposa, não sabia que o seu esposo havia morrido, e questionada sobre o valor, ela confirma. Então a história estava combinada entre marido e mulher. E como consequência também, repreendida pelos apóstolos, aquela mulher desce à sepultura. Meus irmãos, esse fato em que dois crentes morreram, né, no contexto da igreja, por haverem mentido, esse fato ele trouxe um grande temor à igreja. Um grande temor à igreja. Não só à igreja, também a todos quanto ouviram falar desse acontecimento. E isso está registrado em Atos capítulo 5, versículo 11. Então, meus irmãos, o Espírito ele revela. O Espírito ele distribui entre os seus dons. Um dos dons é o dom do discernimento. E esse dom é importantíssimo para a igreja de Cristo precisa se apropriar dos dons, buscar os dons. E hoje em dia, mais do que nunca, onde as pessoas, por vezes, não se comprometem com a verdade, é necessário que a liderança, é necessário que no meio da igreja, no seio da igreja, esse dom, o dom de discernimento, ele seja manifestado. Não somente ele, mas aqui eu enfatizo a importância. Aqui se revelou, né, o dom de discernimento, o dom da revelação. Os apóstolos não tinham como saber qual teria sido a quantia exata. Os apóstolos não teriam como identificar qual era a motivação, o que é que estava no coração de Ananias e Safira, deste casal que era um casal da igreja, era um casal que estava ali no contexto da igreja, era um casal conhecido ali na igreja. No entanto, o Espírito Santo, que é Deus, como Pai, como Filho e como Espírito Santo, ele tem o atributo da onisciência, ele tudo sabe, ele tudo vê, ele tudo pode. E o Espírito Santo revela aos apóstolos que aquele casal não estavam agindo corretamente. E como punição morreram, perderam suas vidas. E sempre que a história bíblica relata Ananias e Safira, sempre será feitas pontuações erradas, pontuações negativas acerca desse casal. Tenhamos cuidado, meu irmão, temos cuidado com a forma como agimos. Devemos agir com honestidade, temor e tremor. Dando continuidade ao estudo da nossa lição de número 3, nós nos deteremos agora à análise do texto de número 4, que fala sobre o crescimento da igreja por meio de sinais e maravilhas. Esse texto, ele abrange o relato de Atos 5 e 12 até o versículo 16. Atos 5, 12 a 16. Então, o autor nos afirma, conforme está registrado nesse trecho bíblico, que muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E aquele episódio, meus irmãos, de Ananias e Safira, que morreram por mentirem, ele trouxe um grande temor, como dissemos anteriormente, um grande temor entre aqueles que faziam parte da igreja, como também de toda a sociedade, daqueles que ouviram falar dos fatos. E o lado positivo foi porque alguns hipócritas, alguns que não agiam com o coração sincero, né, eles se afastaram, tiveram receio, né? Porque, quem sabe, poderiam até ser os próximos. No entanto, irmãos, o número de convertidos, o número de pessoas que vieram a Cristo por verem os milagres, por saberem também desse episódio de poder, de manifestação, de mover do Espírito Santo, ele aumentou. Então, a igreja crescia a cada dia, né? E isso é relatado em Atos 5 e 14.
Então, meus irmãos, o poder sobrenatural ajudou a espalhar as boas novas. Atos 5, 15 a 16 diz assim: de toda sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas corriam muita gente a Jerusalém. Então, esse testemunho da operação, do mover sobrenatural, da presença de Deus, do agir do Espírito Santo, dos sinais e maravilhas, como também o episódio trágico de Ananias e Safira, ele se espalhou ao ponto de até as cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então, a manifestação sobrenatural, a operação de sinais, de maravilhas, de curas, de libertação, é importante no contexto da igreja. Naquele momento histórico, irmãos, foi relevante e ainda é importante para nós. O Senhor Jesus nos deu poder à sua igreja, para no nome dele expulsar demônios, pegar em serpente, falar novas línguas. Precisamos testemunhar, precisamos exercer, irmãos, com fé, aquilo que o Senhor tem para nós. Então, eu oriento você, meu irmão, a usar a sua fé. Ore pelos enfermos. Pastor, mas eu sou tão fraquinho. E eu quero lhe dizer uma coisa. Quem cura não é você. Você é o canal. Você é o instrumento que Deus quer usar para estender a mão ao necessitado, para chegar diante daquele que sofre. E no nome de Jesus, na autoridade daquele que tem todo o poder, do nome que está acima de todos os nomes, o nome do Senhor será glorificado. No entanto, você precisa ser despertado. Aqui eu faço, um convite a você a orar pelos enfermos. Lá na igreja, ore pelos enfermos. Na sua casa, ore pelos seus filhos, ore pelo seu cônjuge. No trabalho, quantas vezes alguém está passando dificuldade, Recentemente, na saída do trabalho, eu sou funcionário público ali no estado do Rio Grande do Norte, e quando eu chego na sala dos professores para deixar meu material, sou professor da rede estadual de ensino ali em Mossoró, Rio Grande do Norte, professor de matemática, e tinha um grupo de alunas e também duas colegas de trabalho, e elas pediram, professor, faça uma oração por nós. E antes de fazer a oração, nós trouxemos ali uma reflexão acerca delas confiarem em Deus. Muita gente com crise de ansiedade, muitos alunos acometidos por síndrome de depressão, ansiedade, pânico. Irmãos, e é maravilhoso saber que a palavra do Senhor não volta vazia. E quando a gente falava e orava, então ali eles choravam, ali eles sentiam o conforto de Deus. Então Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você, minha irmã, no nome de Jesus. O Espírito que esteve sobre Pedro, sobre João, sobre os apóstolos da igreja primitiva, hoje ele está sobre mim e sobre você. Você é um canal que Deus deseja usar. Meus queridos irmãos, nesse momento nós analisaremos o quinto e último texto desta terceira lição. E esse texto fala sobre o crescimento da igreja por meio da perseguição. Esse texto, ele abrange Atos 5, versículo 17 até o versículo 42. De acordo com o nosso autor, o autor do nosso manual de estudos, a perseguição ele é como um rio em todo o livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 28, do capítulo 1 até o capítulo 28. Então a perseguição flui como um rio e ela vai de Jerusalém
até Roma. Em Atos, meus irmãos, os judeus descrentes, eles eram a maior fonte de perseguição da igreja naquele contexto, né, dos primeiros anos, dos primeiros capítulos do livro de Atos. O seu manual de estudos, irmãos, ele apresenta, a partir da página 165 até a página 172, uma série de perseguições dos crentes, né, em Atos, que compreende o capítulo 1 até o capítulo 7. Então, nós temos aqui algumas perseguições dos líderes judeus incrédulos, saduceus, sumos sacerdotes, judeus incrédulos, o próprio Saulo de Tarso, o rei Herodes, judeus incrédulos em Damasco, judeus incrédulos em Antioquia da Pisídia, judeus que se recusaram a acreditar em Icônio, Antioquia, Tessalônica, Corinto, Éfeso, Demétrios, um ourives lá de Éfeso, na Grécia, alguns anciãos, alguns judeus, chefes e sacerdotes, enfim, você pode verificar, analisar com bastante cuidado, com atenção. É muito rico este quadro, nos apresenta informações importantes para que possamos compreender que a igreja sempre esteve enfrentando perseguição. E o inimigo, por vezes, pensa que por perseguir a igreja, ele iria triunfar. No entanto, irmãos, o Senhor se utilizou da perseguição para o cumprimento do seu propósito. Então, Atos ilustra 3 verdades sobre a perseguição. A primeira é que não podemos evitar perseguição ao sermos mais espirituais que outros. Então, às vezes, nós somos levados por esse pensamento. Inclusive, existe um grupo de cristãos, né, que propagam uma doutrina em que ele não sofra, Deus não lhe fez para sofrer, pare de sofrer. Meus irmãos, a perseguição é como as tentações, ela bate em todas as portas. E não depende se você é um crente que possui uma ascensão ministerial, possui uma vida devocional de muita intimidade com Deus ou não. Não, a perseguição é como as tentações, são tribulações que vêm a cada um de nós. Também, o nosso autor, ele nos afirma que o sobrenatural raramente livra os crentes da perseguição. Então, a perseguição é a montanha que Deus remove quando bem entende. E quando não o faz, nos dá a força para escalar. O que o autor quer dizer é que quando nós analisamos o livro de Atos dos Apóstolos e vemos a perseguição vindo sobre a igreja, nós nos depararemos com episódios em que o sobrenatural de Deus aconteceu para dar livramento aos seus servos. Vimos isso na vida de Pedro, vimos isso na vida de Paulo também, vimos isso na vida de outros personagens. No entanto, outros personagens que também tinham um valor importante naquele contexto de igreja cristã, foram perseguidos e a mão de Deus não se moveu a ponto de livrá-los da perseguição. Temos o caso de Estevão, temos o caso de Tiago. Então, a uns o Senhor livrou, a outros não. Então, o sobrenatural raramente livra os crentes da perseguição. Haverá momentos em que o Senhor, ele vai mover, ele vai resolver. Mas existem momentos em que ele não vai mover, ele não vai resolver, mas ele nos dará graça, força para poder atravessar por esse período. Amém? A terceira e última verdade que é apresentada pelo nosso comentarista nesta lição é que Jesus continua a construir a sua igreja durante a perseguição. O autor diz que a perseguição espalhou muitos crentes e eles testemunharam de Jesus onde quer que estivesse. Como nós vimos, irmãos, desde o início
deste módulo, também tomando por base Atos 1 e 8, o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ele deu uma orientação aos discípulos. Ele disse: olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí então, vocês serão minhas testemunhas, iniciando aqui em Jerusalém, depois partindo para a Judeia, depois para Samaria e até os confins do mundo. A questão é que, a este momento, a esta altura da história, o evangelho estava restrito em Jerusalém. Os discípulos, eles não haviam expandido o evangelho a outras regiões. Então, estava ali o evangelho fixado nos limites de Jerusalém. Mas o Senhor, ele sabe trabalhar. E muitas vezes o Senhor realiza coisas que nós não entendemos e nos permite passar por situações que nós não compreendemos e nem queríamos, mas o Senhor utilizou a perseguição, o Senhor permitiu a perseguição se levantar contra os crentes para que então eles cumprissem com aquilo que o Senhor Jesus havia ordenado a eles, para que o evangelho saísse de Jerusalém e pudesse alcançar aqueles que estavam na Judeia, aqueles que estavam em Samaria e aqueles que estavam nos confins da terra. Então, que Deus nos abençoe. Quero agradecer por sua companhia, desejar que você continue firme na presença do Senhor, que experimente o sobrenatural de Deus na sua vida. Fique firme, meu irmão. Persevere. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Nos encontraremos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Fique com Deus. Um abraço fraterno, em nome de Jesus. Amém.